bem? Turma, então, essa semana eu vou estar resolvendo com vocês alguns exercícios de funções orgânicas, de todas aquelas funções orgânicas que nós estudamos até agora, tá? Não esqueçam de confirmar a presença de vocês aí nos comentários, colocando o nome, né? E também, pessoal, essa semana vai ter 2 links de vídeo de aulas remotas e um link vai ser para vocês desenvolverem, fazerem a trilha. Então a semana toda vai ficar aberta, mas tome cuidado lá com o prazo, tá? Não esqueça de fazer, vale nota. E a trilha é justamente para quê? Para fixar o conteúdo, para que na próxima semana vocês possam estar testando o conhecimento de vocês. Tá bom? Bom, pessoal, para pro simulado, então tem bastante coisa que vocês devem estudar. Então vocês têm que estudar até a página 44 da apostila. Então tem bastante coisa aí, bastante conteúdo do simulado, né, que é todo o módulo 19 aí da apostila, tá bom? Então são várias funções orgânicas, né? Concentração e foco nesse momento. Tudo bem? Bom, turma, vamos lá. Página 37 seguintes, nós vamos fazer alguns exercícios. Observe as estruturas abaixo. Então eu tenho todas essas estruturas aqui e ele está perguntando, no grupo de álcoois, estruturas de 1 a 7, podemos afirmar que... Bom, turma, vejam lá, ó. Eu estou marcando esses álcoois aqui, ó. Todos esses álcoois, a hidroxila, percebam, ela está ligada a carbono secundário. Então, esse carbono aqui está ligado a 2 átomos de carbono, esse carbono aqui está ligado a 2 átomos de carbono, esse carbono ligado a 2, esse carbono aqui ligado a 2. Então, nós temos o quê? Todos esses álcoois aqui, eles são álcoois o quê? São álcoois secundários, tudo bem? Ó, lembrando que a hidroxila não está ligada ao anel benzênico, então isso aqui não é fenol, tá? Se fosse ligado ao anel benzênico, isso aqui é um ciclo hexano, né? Ciclo hexanol, o nome desse álcool. Não é o anel benzênico, então isso aqui não é fenol, tudo bem? Bom, pessoal, vamos ver as outras hidroxilas. Essas hidroxilas elas estão ligadas a um carbono primário, então o álcool é primário. Essas hidroxilas estão ligadas a carbono secundário, então o álcool é secundário. Essa hidroxila aqui está ligada a um carbono que ele está ligado a 3 átomos de carbono. Ó. Então esse álcool é terciário. A alternativa que vocês irão marcar aí é a alternativa C. Questão 2. Quando um dos átomos de hidrogênio de um alcano for substituído por um grupo OH, o resultado é um álcool, o radical lá, orgânico, com a hidroxila. Assinale a opção que apresenta o nome de 3 álcoois derivado do pentano, conforme a indicação dada. Bom, pessoal, pentano, vamos colocar aqui. O pentano é esse composto, né? Ó, tá sem um átomo de carbono, sem um átomo de hidrogênio, faltando um átomo de hidrogênio aqui, porque a gente vai preencher, né? Vai numerar, tudo bem? A cadeia do pentano e vai preencher com a hidroxila. Como que é o nome desse composto aí? Um pentanol. Agora nós vamos pegar a hidroxila e vamos ligar aqui, ó, no carbono 2. Então, ligando a hidroxila no carbono 2, nós temos o 2-pentanol. E aqui nós vamos ligar a hidroxila no carbono 3, que vai ser o 3-pentanol. Então, se eu substituir o pentano pela hidroxila, né, eu vou ter esses compostos. Lembrando vocês que se eu coloco essa hidroxila nesse carbono 5, esse carbono 5 passa a ser o carbono 1. Então a gente tem 3 variações de substituição, mesma coisa ao 4. Se eu coloco essa hidroxila aqui no 4, esse carbono vai ser o 2, porque a função orgânica deve ter o menor número da cadeia. Tudo bem? Então a alternativa aí que nós marcamos é a alternativa B. 1-pentanol, 2-pentanol e 3-pentanol. Questão número 3. Em condições ambientes, os álcoois de menor peso molecular são líquidos, facilitando a sua dissolução em água. Em relação aos álcoois indicados abaixo, aquele que apresenta a maior solubilidade em água é o... Pessoal, álcool, quanto menor for a cadeia do álcool,
mais solúvel ele vai ser em água. Por quê? Porque vamos pegar aqui o próprio pentanol. Vejam, essa cadeia aqui é uma cadeia orgânica. Então isso aqui é uma cadeia apolar. Essa fração é uma fração polar, tá? Então quanto menor for essa cadeia orgânica aqui, tá? Mais solúvel vai ser em água, mais forte vai ser a interação com água. Então, dos álcools aí, o que tem a menor cadeia é o que tem o menor número de átomo de carbono, né? Que tem a menor massa molar, que vai ser o metanol. MET é indicativo de um átomo de carbono. Então, a alternativa aí que nós vamos marcar vai ser a alternativa D. Tudo bem? Questão número 6. O fenol apresenta inúmeras aplicações que abrangem desde a produção de desinfetantes e de medicamentos contra queimaduras até a fabricação de baquelite, de poliuretano, de explosivos. Identifique a alternativa na qual aparece um grupo funcional fenólico. Para ser fenol, tem que ter hidroxila ligado ao anel benzênico. Onde que tem hidroxila ligado ao anel benzênico? Né? Na alternativa D. Tudo bem? Número 8. Os álcoois são substâncias que apresentam grandes aplicações industriais, tais como combustíveis e solventes. Uma das propriedades importantes dessa substância é a solubilidade em água. Para monoálcoois primários de cadeia normal saturada e acíclica, a solubilidade em água é inversamente proporcional ao tamanho da cadeia carbônica. Então, olha lá, para monoálcoois primários de cadeia normal, saturada e acíclica, cadeia normal, cadeia linear, saturada sem dupla ligação, acíclica sem ciclo. Monoálcool, uma hidroxila. A solubilidade em água é inversamente proporcional ao tamanho de sua cadeia, ou seja, quanto menor a cadeia, mais solúvel vai ser em água. Considerando os gráficos abaixo, solubilidade em água versus número de átomos de carbono, o que apresenta corretamente o exposto do texto é o gráfico. Tá, pessoal? Aumenta a solubilidade à medida que diminui o número de átomos de carbono. Então a gente tem que analisar o gráfico assim. Aqui está aumentando a solubilidade e aqui está aumentando o número de átomos de carbono. Quanto menos átomos de carbono, mais solúvel. Então vai ser a 3, né? Vai ser a questão 3. Vejam aqui, ó, o metanol. E aqui temos o butanol. Né? Esse aqui vai ser mais solúvel. Né? Menos átomos de carbono, mais solúvel. Então a alternativa correta aí vai ser a alternativa C, né, que o gráfico correto é o gráfico 3. Questão 10. Pela análise do quadro, conclui-se que a ordem crescente dos pontos de ebulição dos compostos indicados... Bom, pessoal, essa questão nós vamos ter que verificar qual que é o tipo de interação intermolecular existente. Lembrando que hidrocarboneto, né, então ordem crescente, lembrando, é do menor ponto de ebulição para o maior. Hidrocarboneto vai fazer o quê? Interação intermolecular de polo induzido e de polo permanente, porque eles são moléculas apolar. Hidrocarboneto é apolar. Então a interação entre essas moléculas é muito fraca. E olhem, pessoal, quanto maior a cadeia, quanto mais linear a cadeia, maior o ponto de ebulição, porque tem mais interação, tá? Menor a cadeia, mais ramificada a cadeia, menor as interações, menor o ponto de ebulição. Então aqui a gente começa verificando, né, que entre esses dois compostos aqui que fazem ligação, que são moléculas apolares, o neopentano, ele tem menor ponto de ebulição, tá? Bom, vamos analisar as outras moléculas aqui. Essa molécula aqui é um haleto, né, quando você tem um hidrocarboneto ligado a um elemento da família 7A, o 2-cloro, 2-metilpropano. Então ele faz ligação do tipo dipolo e a sua molécula é uma molécula o quê? Polar, tá? Mas a interação é do tipo dipolo-dipolo, molécula polar, interação dipolo-dipolo. E aqui nós temos dois álcoois, o pentanol e o 1,5-pentano-diol. Esses fazem interações por ligações de hidrogênio, porque suas moléculas são polar devido à presença da hidroxila. Percebam o seguinte, o 1,5-pentano-diol, ele tem duas
hidroxilas. E o pentanol tem uma hidroxila. Então, quanto mais hidrogênio ligado ao oxigênio, para ocorrer a ligação de hidrogênio, mais fortes são as interações intermoleculares. Lembrando, né, pessoal, dipolo induzido, dipolo permanente é mais fraca, dipolo é intermediária e as ligações mais fortes entre moléculas são as ligações de hidrogênio. Então, nós vamos começar por aqui. Entre esses dois, esse vai ter temperatura de ebulição menor porque tem menor área de superfície de contato. Então, interação menor entre suas moléculas. Né? Você tem que imaginar outra molécula aqui e a interação entre essas duas moléculas. Aqui, o 1 vai ser maior do que o 2, por causa da interação. Daí vem o 2-cloro, 2-metilpropano, que tem molécula polar. Percebam que as massas, turma, elas são massas semelhantes, são massas moleculares semelhantes. Ó. A maioria tem aí entre 5 a 4 átomos de carbono, com presença de oxigênio, com presença de outro elemento. Então são massas molares semelhantes. Por isso que eu posso fazer essa análise. As massas molares deles são meio parecidas, meio semelhantes. Tá? Daí dipolo. Então, a mais fraca de todas as interações, que terá a menor temperatura de ebulição, né? O pentano. Daí o pentano, daí o metilpropano, e entre essas duas, quem tem mais hidroxila tem maior temperatura de ebulição. Então essa vai ser a maior, essa vai ser a segunda maior, tá? Então a sequência aí vai ficar a menor temperatura de ebulição 2, a maior temperatura de ebulição a 4, que tem duas hidroxilas. Né? A 4 ganha da 3, os dois são álcoois, porque tem duas hidroxilas, tem uma hidroxila a mais, então interação mais forte, e faz ligação de hidrogênio. Daí vem a dipolo-dipolo, tá? Que é a 5, e daí a mais fraca de todas é a 2, e a 1 só ganha a temperatura de ebulição da 2. Alternativa B. Questão 11. Tem todo um texto aqui, daí ele dá. A tabela a seguir mostra a propriedade de 5 amostras numeradas. Ele está dando essas amostras e daí ele está falando assim: considerando as substâncias etanol, 2-propanol, N-hexano, N-pitano e N-octano, a opção que apresenta a identificação correta das amostras na ordem de 1 a 5 é. Vamos verificar então, pessoal. Primeiro, ele deu o nome dos compostos, tá? Vamos tirar essas informações aqui. Esse aqui é o etanol. Esse é o 2-propanol, tudo bem? O etanol é miscível porque tem oxigênio ligado a hidrogênio, ligação de hidrogênio, né? Se mistura em água, polar. E o 2-propanol também é miscível e é polar, ok? Então, tanto o etanol quanto o 2-propanol vão ser as que vão ser miscíveis em água, que vão ser solúveis em água. Então eu tiro essas informações. Turma, entre esses dois compostos, qual tem maior temperatura de ebulição? Quanto maior a cadeia do composto, maior a temperatura de ebulição. Isso aqui tem CH3 um pouco maior. Então, temperatura de ebulição tem a ver com a massa molar, com o número de cadeias. Solubilidade em água, quanto menor for a quantidade de carbonos, mais solúvel é em água, tá? Mas enfim, os dois são solúveis, ele está mostrando aqui para nós. Então, o 2-propanol ele vai ter maior temperatura de ebulição, vai ser o composto 2, e o etanol vai ser o composto 4. Vamos marcar aqui. E daí tem esses compostos, hexano, heptano e octano. Vamos pegar eles aí. Vai aumentando o número de carbonos, né? Hexano 6, heptano 7, octano 8. Bom, pessoal, aumenta o número de cadeias, aumenta a temperatura de ebulição. Então, esses compostos são apolares. São hidrocarbonetos que são retirados da gasolina, tá? E eles são immiscíveis. Então, são immiscíveis e apolar, são os outros três compostos. À medida que aumenta a cadeia, aumenta a temperatura de ebulição, a gente vai ter esses compostos aí como sendo o 1, o 3 e o 5. Tá? A alternativa que a gente vai marcar é a alternativa E, a sequência aí, tá? A opção que apresenta a identificação correta das amostras, né? Então, o 1 é o N-hexano, o 2 é o 2-propanol, né? Então, assim, tá?